sensuanes desse meu Brasil! Chega junto que vai começar mais um Namastreta, esse podcast criado com amor e tesão por nós, Ana, Mel e Beatriz. E no papo de hoje chamamos mais um integrante pra roda, meu amigo querido e ser humaninho cheio de luz, Pablo Vinícius, ou Vitor para os íntimos. Oi, amigo! Hello, girls! Bom dia! E como vocês já sabem, esse podcast é uma produção humanoide e conta com o apoio da Amber. Sem querer me apressar e passar as preliminares, eu vou direto ao ponto porque o assunto de hoje é para se deleitar de prazer. Sexo, sexualidade, gozo, tesão. Onde começa um e termina o outro. Aliás, sexo depende do outro ou de você. Afinal, sexo ajuda ou afasta do caminho espiritual? Hora de transar com a vida, dar adeus ao tabu e descobrir o que te faz gemer de prazer. Então, a pergunta não podia ser outra. O que te dá tesão? Vito! Melhor não falar nas redes, né? Esse é o momento. Quem é você e o que te dá tesão? Cara, o que me dá tesão? Outro dia, tinha alguma amiga falando, uma amiga minha falando que, com o namorado dela, enfim, de negócio de chupar a buceta. E aí, como é que se chupa uma buceta? Com tesão. E ela consegue perceber que quando o cara tá chupando e não tá com tesão, assim, para. Não faz seu trabalho, sabe? Então, assim, o que eu gosto, o que me dá tesão? Não, como que é? O que te dá tesão? É transar com tesão, com prazer, sabe? É tipo assim, estar ali pensando de fato e se entregando àquela proposta de troca de prazer. Podemos terminar aí o podcast, né? Porque aquele sexo mecanizado, aquela masturbação acompanhada, não vai levar a nada, né? Então, assim, se vai pra uma interação com uma outra pessoa, que você esteja ali disposto realmente a interagir com uma outra pessoa e explorar aquilo ali, né? Sim. Enfim. Essa coisa de ficar muito no básico não é comigo. A gente parte do mamilo pra lá, entendeu? Gente, porque assim, antes de começar esse podcast, eu acho que eu preciso dizer que Vitor, ou Pablo Vinícius, e mamilos. Eu não consigo olhar mais para um mamilo e não pensar nessa pessoa. Ele é tarado por mamilos. Graças a Já, eu acho que desde adolescente eu fui estimulada nos mamilos. E eu sinto muito prazer nos mamilos. E toda vez eu falo com amigos héteros, eu conheço muitas mulheres, inclusive, que não sentem muito prazer no mamilo. Aí eu falo, gente, então, tem esses dois negócios aqui que é possível dar muito prazer. Que tal? É o pastor dos mamilos. Espalhando a palavra do mamilo. Eu sou. Se tem uma coisa que eu sou, é isso. Graças a Já. O pastor dos mamilos. Meninas, e vocês? O que dá prazer pra vocês? Melissa está tímida, olhando pra mim nesse momento, querendo passar a bola. Toma pra você, parceiro. Tá bom, eu não vou ficar tão tímida. Não se faz de tímida, amiga. Não se faz. Acho que pra mim, me chama pra conversar sobre chakras, astros, ETs. Traz uns cristais. Traz uns cristais. Me chama pra falar de Foucault, de Nietzsche. Aí, cara, tudo vai rolando, né? Tudo vai rolando. Pra mim, uma boa conversa não tem nada mais excitante do que isso. Sabe que eu não tô sabendo responder, cara? Eu tô pensando aqui... Logo você é a rainha da ragatanga. A rainha da Kundalini. Não, mas é exatamente isso. Tipo assim, eu não tô conseguindo identificar uma coisa ou um conjunto de coisas que me dão tesão. Que, tipo, tanta coisa... E tudo, sabe? Às vezes coisas tão simples e pequenas, tipo aquela capa emborrachada de livro, sabe? É uma coisa que dá um prazer tão grande. Ou aquele suspirinho no pescoço quando você tá ali parada no busão, mas é aquela coisa que vem assim, meio do nada. E eu não sei, cara, eu acho que tudo é em potencial uma fonte de tesão, sabe? Eu acho que essa é a grande sabedoria da dita ragatanga. Depois, em algum outro momento, eu explico pra vocês a palavra da ragatanga. Mas de você realmente conectar a sexualidade com a vitalidade e viver a vida no seu máximo, é que tudo é uma fonte de prazer. Eu não acho que tudo é uma fonte de prazer, não, amiga. Eu vou te falar que tem coisa que eu acho que não. Cara, até mesmo a dor, sabe? Opa, bate aqui. Não, com certeza. Mas eu lembrei aqui uma coisa que é muito prazerosa. Fazer xixi quando você tá muito apertada. Gente, isso é uma das coisas que... Comer quando tá com fome. Dormir quando você tá com sono. Comer quando você tá com fome. Beber água quando você tá com sede. Fazer xixi quando você tá apertado. Gente, assim, cagada prazer, vai. Quando você tá apertado, você tá segurando, suando frio. Gente, e você se libera. Satisfazer qualquer desejo. É isso, pronto. né?
Eu acho muito bonito, eu acho muito potente conseguir perceber esse prazer em pequenas sutilezas. Isso é uma coisa muito difícil. Isso me lembra muito beleza americana, de você conseguir ver beleza num saco plástico voando no meio de um ventanal, sabe? Sim. É muito potente isso, né? Eu também acho. Eu acho que sentir prazer é conseguir descobrir momentos no meio do corre, sabe? A vida tá correndo, a coisa tá muito louca. E aí tem pequenos momentos que são tão lindos, porque são tão existenciais, sabe? Porque são tão fiéis à presença, sabe? Sim. E eu acho que no prazer, se a gente for levar pro prazer físico, pro sexo, que é o tema de hoje, da sexualidade e tudo mais, eu acho que é um pouco isso, sabe? É a falta de lógica ou de nexo daquela coisa simplesmente ser prazerosa, sabe? E nisso, sim, pode ser potencialmente qualquer coisa. Mas tem coisas que simplesmente não são. Então, quando é muito incrível, porque não tem um motivo, não tem uma resposta certa, sabe? Só tipo, caraca, isso me faz sentir prazer, genuinamente. E tem um prazer genuíno também, rapazes aí, é a próstata. Dá muito prazer. Rapazes, héteros, gays, vocês precisam ou podem explorar a próstata e descobrir um lugar incrível que dá muito prazer. Hashtag fica a dica. Pois é. Aí a gente entra nesse primeiro tópico aí da pauta, que é do paradoxo da sexualidade. Profana e sagrada, porque a gente tem muitos tabus e muitos não podem em relação à sexualidade. A próstata é o deles no masculino, né? No mundo masculino, Deus me livre, cu, né? Não então, pode. Isso daí não pode, não. No hall do feminino, é basicamente tudo, qualquer coisa. Né? Basicamente existir. Trepar não pode, não trepar também não pode. Então, assim, hoje em dia tá difícil. Tá difícil acertar. A gente tá aí tentando. Ou não também, a gente não tá tentando muito. Não tô, né? não. Mas só um minutinho. Ana, você falou o que te dá tesão? Dessa coisa genuinamente inusitada, sabe? Eu acho que é a surpresa. A surpresa, sabe? Quando Fica aí eu sou a dica, arrebatada. Tainã, boy. Surpreenda a sua mina. Isso me dá muito tesão. Ser arrebatada, assim, sabe? Tipo, tá num fluxo e, de repente, descobrir que tem uma outra coisa. Olha aí. Isso faz minha cabeça. Olha ela! Ousada. Pois é. Então, e aí, indo nisso, né? Tipo, tem muitas coisas que a gente não pode fazer. E aí, talvez, por isso seja prazeroso fazer, né? Aí vai no proibido. Proibido é mais eu acho que gostoso. tudo que é proibido, enfim, não sei se ligado necessariamente ao sexo, né? Mas quando a gente pensa em proibições ligadas ao sexo, vem tudo muito de uma carga religiosa, né, especificamente. Que acaba influenciando bizarramente na sociedade. Mas eu acho que foi basicamente religioso. Mas, ao mesmo tempo, que horrível, né? A gente ter que pautar a nossa sexualidade, o nosso prazer pelo aquilo que é proibido. É aquilo que a gente tava falando, né? Do, tipo, liberação e liberdade, que são duas coisas diferentes. Quando você se libera de alguma coisa, e eu acho que nós mulheres passamos muito passamos muito sobre isso, não. Passamos muito por isso. Regência verbal. Passamos muito por isso, de sermos muito reprimidas, né, socialmente, às vezes pela família, pela religião, e aí você passa por um momento histórico, né, como foi os anos 60, como é a nossa época também agora com essa nova onda feminista, de liberação. Mas isso não significa liberdade, porque quando você se libera de alguma coisa, de alguma forma, você mantém a instituição de poder que te oprimiu. Porque você age a partir do que ela te proibiu e não a partir daquilo... Você reage. Você reage. Um contra-torpedeiro continua sendo um torpedeiro. Sim. Tipo, quando você exerce a sua sexualidade contra alguma coisa, pra se opor a alguma coisa, você não tá, de fato, sendo livre. Você tá só se liberando de alguma coisa, liberando o desejo. Talvez essa seja a resposta, porque a gente estava perguntando antes qual era a diferença do movimento feminista dos anos 60 e 70 para agora, né? Talvez tenha sido isso. Aquele momento talvez tenha sido muito reacionário, né? Do que eu não posso. Posso agora eu sim. vou fazer. Posso sim, e quero agora ver não. você me proibir. E agora talvez seja o que eu quero de fato em si.
Sim. Talvez seja E isso, né? precisa realmente passar por essa etapa, né? É um clássico da mulher que ou foi criada numa família religiosa ou viveu muitos anos num relacionamento meio bosta, monogâmico, e que aí chega cita a filósofa moderna Bruna Sufistinha, hoje eu não vou dar, eu vou distribuir, né? Quando você é reprimida, quando você não pode experimentar e vivenciar a sua sexualidade por muito tempo, o primeiro impulso é: agora eu quero ver você me segurar, meu amor, porque eu vou dar até pra parede. Mas aí você percebe, você se encontra, eu acho que... Você se encontra numa outra prisão depois, que é a Exatamente. prisão do desejo, né? De que muitas vezes eu acho que o desejo pode ser uma prisão, né? Uma coisa tirana. E eu acho pior do que isso, porque eu concordo com você. Muitas vezes o desejo pode ser uma prisão, mas eu acho que você se perde do próprio desejo. Quando Sim. você entra nesse movimento, você acaba indo só pra ser afrontosa, sabe? Você não quer que eu dê? Então você vai ver o que eu vou fazer. Eu acho que isso diz respeito à conscientização do sujeito. Primeiro, ele tá preso. E não tem consciência de que está preso. Aí, quando ele toma consciência, ele quer sair. Então, ele vai reagir àquele objeto, mas ele continua vinculado a ele. Só numa terceira etapa, aí vem aquelas etapas do espírito, assim, falava Zaratustra, do seu camelo, o leão e a criança. Só num terceiro momento que você efetivamente conseguir ser algo além da pura negação, que aí você vai se desvincular do objeto. Mana, tu falou de uma parada agora. Gente, eu vou cagar um balde nessa pauta. Porque cada coisa, eu lembro de uma outra coisa que você falou da criança agora. Que, na verdade, antes da gente ser reprimido sexualmente, a gente é criança. Criança é ser humaninho que não entende repressão. Em algum momento, muito cedo, a gente começa a ser reprimida. Não fecha a perna, senta direito e tudo mais. Isso não pode. Mas a gente nasce, a criança, esse mito da criança que é anjo, que não tem sexualidade, né? Isso não existe. A criança é muito sexual, o que não significa, pelo amor de Deus, que a criança tenha maturidade para lidar com a sexualidade, com o adulto, com outra criança, ou seja, como for. Ela vai ter curiosidade. Ela vai ter curiosidade e impulsos sexuais não reprimidos. Gente, porque eu acho que tem que fazer uma diferença entre sexo e sexualidade. São coisas diferentes, Por né? favor, não vai falar que a coleguinha tá dizendo. Qualquer dúvida, joga no Google rapidinho, gente. Pelo amor de gente, Deus. Sexualidade lato senso, sentir prazer com coisas, tipo tomar sorvete, comer chocolate. Coisas que dão um prazer, né? Agora que você falou, é muito... Tava aqui pensando, porque pro homem gay também tem essa coisa dessa liberdade que as mulheres estão passando, ou passaram num momento e agora estão num novo momento, né? De liberdade sexual. Porque quando a gente é criança e adolescente, a maior parte do tempo, e a grande maioria dos meninos gays, não podem exercer a sua sexualidade. Você não tem o que fazer. Ponto. E aí, quando você tá liberado, quando você faz 18 anos, ou quando você sai de casa, ou o que quer que seja, e você começa a viver aquilo, é um Deus nos acuda. Hoje eu não vou dar, eu vou distribuir. Nossa senhora. Exatamente. Eu vou dar no meio da boate, assim. É isso que eu vou fazer. Quem nunca? Eu não sei, né? Não, mas eu acho que tem muito isso, que é o reagir e não agir. Quando você é muito amputado da sua sexualidade, quando você tá num lugar, se encontra num lugar em que você não se deixa mais ser amputado, você vai com tudo. E aí você percebe que, na verdade, você tá se amputando porque você tá fazendo só por fazer. E aí a gente entra nesse perigo, né? Da hipersexualização. Que eu acho que a gente tá vivendo um momento hoje em que a gente tá ou muito reprimido sexualmente, que isso não pode, que isso é profano, que isso não é de Deus, que isso vai te levar pro inferno. Ou então de uma hipersexualização de que eu não me importo com nada disso, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. E é difícil mesmo achar um equilíbrio. E aí você se encontra num lugar, que eu também acho um lugar comum, que você chega e fala. Você se encontra transando com um ser humano aleatório e você fala, o que eu tô fazendo aqui e como que me botei nesse lugar? Aí vem o quem nunca. Aí vem o quem nunca. O que eu tô fazendo aqui? Como que eu vim com as minhas próprias pernas pra esse lugar, Não, mas mané? se você tá se fazendo essa pergunta, já tá mara, querida. Porque tem muitas pessoas que estão nesse rolê e não estão se fazendo essa pergunta. Pois é. Homens gays, então, nossa, estão nessa compulsão sexual sem perceber o fenômeno que está acontecendo, sabe? E é um fenômeno. É um fenômeno. Eu, pelo menos, percebo no meio gay masculino que isso é um fenômeno. Uma compulsão sexual massificada que está sendo colocada como liberdade sexual. Eu transo muito. Tudo bem. Quem não?
sem consciência nenhuma, né? Porque eu acho que isso é um processo de consciência, de entender quais são as suas necessidades, quais são os seus reais desejos. E como é que você vai equilibrar isso com o mundo, com o limite que o mundo te dá. Porque sempre vai existir um certo limite que o mundo te dá. E a gente não está conseguindo lidar com isso. A gente está só liberando para... Sim. Mas, sabe, eu não sei se tem como mudar a resposta ou a pergunta, enfim, mas essa pergunta do o que te dá desejo, né? E aí a minha psicóloga um tempo atrás perguntou, mas o que te nutre? E em vez de perguntar qual é o seu desejo, ela perguntou o que te nutre? Nossa. Porque Outro tantas rolê, vezes- amigo. Aí eu falei, entendi. Porque tantas vezes o nosso desejo nos suga. Sim. E não nutre. Ai, que conversa bonita, gente. É isso. Nessas aquele- horas que tem que vir um livramento. É isso, Mas né, é cara? Aquilo que a gente estava falando da afetividade também, que a gente também está desvinculando muito o sexo da afetividade, com medo da afetividade, como se fosse uma coisa que fosse subjugar a gente, que eu fosse moralizar. Ai, meu Deus, não posso me apegar, não posso me vincular. E é o contrário, sabe? É o contrário. A gente, lembrando, Mel lembrou do Aldous Huxley lá do Admirável Mundo Novo. Admirável Mundo Novo, né? Que é... Fala aí, Mel. Então, gente, dica de leitura obrigatória. Admirável Mundo Novo, 1932, Maravilhoso. Aldous Huxley. Que livro. Ele é um romance que eu já li várias vezes. Ele traz uma distopia, né? Nossa sociedade no futuro. E uma das principais características dela, que somos nós hoje, é ter uma moral de que você não deve ter vínculos afetivos com as pessoas. Você deve se relacionar com as pessoas, muitas pessoas, quanto mais melhor. Você deve ter relações sexuais com todo mundo, mas se começar a ficar um pouco mais grudadinho, não pode, é feio, tá chato, não é legal. E claro, pra você também aguentar a maratona, tem que tomar um negocinho, né? Aí tem o Soma, que é uma droguinha da felicidade, que a galera toma pra ficar nesse rebuliço de todo mundo estar se relacionando de uma forma superficial. Que também se conecta, aí já citando também pensadores mais modernos, com o Zygmunt Bauman e a ideia das relações líquidas, né? Sim. Então, de você estar tendo relações muito fluidas, muito abertas, que tem o seu lado positivo, obviamente, da gente sair de várias inflexibilidades, principalmente do padrão monogâmico, mas também tem um lado negativo de você não estar exercitando uma afetividade mais profunda, que foi a E ponderação eu acho que a gente está vivendo muito essa distopia no momento, que é muito mais servil ao sistema capitalista neoliberal, a ordem econômica vigente, você ter muitos parceiros e você não se vincular a ninguém, do que você constituir vínculo. Porque é muito mais produtivo. A gente vive uma produção de fluxos econômicos que é fluxo, é movimento o tempo todo. A gente consome E se você muito. vincula, se você fixa, isso você trava o fluxo. Você trava o fluxo do capital e você trava o seu próprio fluxo de subjetividade, que a subjetividade é o que alimenta o capital hoje, gente. Vai ler capitalismo cognitivo, assim. Então, eu acho que o mais transgressor hoje é o afeto, é a vinculação, é criar vínculos. Sim. Porque isso, você poder fixar em alguém e... Cara, a família, a tradicional família brasileira, é super conservadora, mas, ao mesmo tempo, criar família é muito transgressor. Porque quando você vai ter um filho, por exemplo, alguém vai ter que ficar improdutivo ali por alguns meses, cara, pra amamentar essa criança. Sim. E mesmo sem criança, né? Se você tem alguém em casa te esperando, sabe? Se você tem um relacionamento afetivo, que não precisa necessariamente ser um marido, uma esposa, mas se você tem um relacionamento afetivo importante, você tem um algo ou um alguém pra direcionar a sua libido que não seja o seu trabalho, você não vai querer ficar 18 horas do seu dia no trabalho, porque você tem uma vida fora dali, porque você tem uma pessoa, você tem uma fonte de afeto que te nutre, sabe? Exatamente. Essas empresas contemporâneas malucas que, né, levam os funcionários para viajar. Eu soube recentemente. Eu odeio viajar a trabalho. Não, mas levam para viajar de férias pela empresa. Eu fiquei sabendo de um colega, enfim, que trabalha numa multinacional enorme e que é gay e a própria empresa faz encontros LGBTs de férias. Assim, levam
os funcionários pra um lugar bonito todo lá. Até, tipo assim, até o lazer da pessoa Tá vinculado ao vinculado à trabalho. empresa. Essa subjetividade de empresa. Bizarra. Gente, juro que eu Entendeu? pensei em levar essa proposta pro tribunal. Será que rola, gente? É pra te escravizar, né, amigo? É pra você mas ficar ali Eu produzindo. trabalho esporadicamente para uma empresa de telecomunicações bem grande e que é impressionante como todo mundo se resolve ali, todo mundo mora perto do Projac, todo mundo... Ih, eu não sei. Eita. Não, todo mundo mora perto do Projac, todo mundo casa e trepa com gente de dentro da Globo. Por quê? Porque você passa 20 horas do seu dia ali, meu amor. Se você não encontrar ali mesmo a forma de você resolver todas as coisas, você surta. Não é todo mundo, assim, mas eu admiro muito. Cara, eu tenho uma coleguinha que ela, tipo, é corredora e ela mora na Zona Sul. O Projac, pra quem não sabe, fica em Curicica, é longe da beça. Eu vejo ela botando os stories no Instagram, eu fico, que horas essa ser humana dorme? Porque ela mora longe, ela corre, ela tem uma vida social, afetiva, faz comida. Simone, é de você que eu tô falando. Ela faz comida? Ela faz comida, ela cozinha. Ela mesma? Ela é um mesma. ciborgue. Tô chocada. Eu também sou ciborgue, eu sei que dá, mas também não trabalho lá em Curitiba. Você trabalha em casa, amiga. Ela trabalha em Curicica, ela mora em Copacabana. Eu fico chocada. Eu juro por Deus, eu vejo ela fazendo as coisas, eu falo, gente, ela trabalha de segunda a sábado. Mas isso é uma outra coisa também, né? Assim, enquanto que a gente tá... No momento que minha psicóloga falou o que te nutre, e aí eu comecei a listar pra ela coisas que me nutriam, tipo, ir à praia, meditar, ficar na floresta. Ela falou, então, pra você conseguir se nutrir, você precisa de tempo. O tempo que você tá gastando é com coisas que te nutrem ou é só está sendo um desejo seu aleatório? E será que a gente sacia desejos pra conseguir seguir sem se nutrir? Ai, amiga. Eu acho que a gente tá se enganando que a gente tá se nutrindo. Total. É uma enganação leve. Padrãozinho neurótico básico. Você seguir um desejo que não te nutre nada, mas assim você se aliena de você mesma. Assim, você não tem que encarar suas questões, né? Você não tem que se movimentar gente? pra construir alguma coisa que vá te nutrir. Porque a nutrição, né? Engraçado você falar esse nome. É um processo, né? É um Não cuidado. Você tem que tipo, preparar É um cuidado, a é coisa. devagar. Não é uma devagar. coisa que se sacia. Nutrição é uma coisa contínua. É um Né? trabalho. Dá muito mais trabalho. Não é do que saciar aplacar um desejo. desejo, O né? dia que ela me perguntou, isso mudou a minha vida, viado. Você não faz ideia. E aí a gente vai sentindo como sexualidade e espiritualidade estão caminhando juntos, né? Hum. Porque a sexualidade é uma esfera da nossa vida, Uhum. muito mal trabalhada, como todas praticamente, creio eu. Sim. Então, faz parte do nosso despertar espiritual no sentido desse despertar para o autoconhecimento, do despertar para a vida, para o universo, para tudo que está à nossa volta. A gente está pensando como que a gente está lidando com essa energia sexual, como que a gente está lidando com a energia vital, como que a gente está se alimentando. E se viver essa sexualidade tá sendo nutritivo ou se tá sendo abusivo. Porque eu acho que a gente vive... A gente é impedido de viver a nossa sexualidade de maneira plena. Aí a gente não é educado pra conseguir lidar com a nossa sexualidade de uma forma positiva. E quando a gente assume as rédeas da nossa sexualidade, a gente faz cagada atrás de cagada. E aí a gente fica impondo ao nosso corpo uma série de coisas que não tá legal ninguém fazer isso com a gente. Por que a gente tá fazendo isso com a gente, né? E que a gente tava falando também, a sexualidade é energia criadora. É pegar... potencialmente, o sexo pode gerar uma outra vida. Uhum. E aí, é a gente pegando emprestado um pouco o poder de Deus. Sim. Tentando, ali exercitando um pouco um poder divino. E isso é uma força criadora Brutal. brutal, né? Agora- Que é assustadora e maravilhosa ao mesmo tempo. E quando a gente desperdiça isso, ou nem gosto tanto desse termo desperdiçar, mas né, mal usa mal essa energia, né? É triste, porque a gente está se abusando de um dom, né? Que eu acho que a gente nasce com esse dom. Agora, você imagina numa situação em que você supostamente quer ser uma pessoa mais equilibrada. E aí você precisa pensar na sua alimentação, no seu sexo, na forma como você se relaciona afetivamente com as outras pessoas, na sua espiritualidade, em tudo mais. E aí, de repente, a vida é tão caótica e tão estressante, tão corrida. Como é que é o nome lá? Corrida? Corrida.
que você não consegue... O seu sexo é basicamente pra quê? A vida tá lá cheia de correria, um monte de troço pra fazer, você tem poucos momentos de prazer na vida. E aí o sexo é o quê? É um pico bizarro de prazer que você sente. Quando você faz ele direito, né? E aí ele pode ser um pico bizarro de prazer. E aí você usa o sexo pra te dar prazer, porque você não chega nos outros estágios. Você não consegue sentir prazer com um amor incondicional. Você não consegue sentir prazer com a sua relação plena com a sua espiritualidade. Porque você não chega lá. Porque tá tudo mal resolvido antes, sabe? Você usa o sexo pra aliviar, né? Sim. É só alívio. Não, e é um alívio e um prazer muito pequeno comparado da potência que o sexo pode te dar, cara. Você realmente pode chegar em lugares de prazer com sexo. Que são realmente. E aí, vamos falar sobre Tantra, né? E não aí, vamos falar sobre Tantra nesse podcast, porque vamos é um assunto. pincelar. É um assunto passadinha. profundo. En passant. Vamos falar que existe uma coisa chamada Tantra. E Vitor fez um retiro. Eu fiz Como é que foi? duas imersões em Tantra para homens gays. E eu fui com essa intenção de aprender basicamente alguma coisa física e carnal, né? Mais prazer, alguma coisa diferente, pra ser mais cool. Sempre gostei muito de sexo. Ano passado eu tava numa vibe muito de BDSM, tava entendendo qual era o lugar da dor junto com o prazer e de como que você pode condicionar a dor e aquele estímulo que você entende como dor, você reinterpretar aquilo como um prazer. E aí eu vivi uma fase bem doida da minha vida. E aí eu falei, quero mais, deixa eu ver o que tem mais aqui, vou pro Tantra. E aí, quando eu cheguei lá no Tantra, tem, obviamente, essa parte de entender o prazer, de você conseguir trabalhar o prazer de outras formas, só que isso é necessariamente acompanhado de meditações ativas, que nada mais é do que você conseguir, de alguma forma, se aproximar da conexão espiritual. E aí entender com o tempo que o Tantra é um trabalho de você conseguir canalizar a sua energia sexual para conseguir acender ela e chegar até o 7º chakra e conseguir se conectar com o divino. O divino, sabe? E aí foram experiências assim que eu não consigo explicar verbalmente, porque, por exemplo, uma das meditações que foi pra mim a mais intensa de todas, eu passei lá 3 dias sem ter ejaculação. A gente só tinha algumas atividades de massagem que provocavam muito, excitavam muito a energia sexual, mas não tinha ejaculação. E aí, no último dia, teve uma meditação de 45 minutos de respiração muito intensa em pé, fazendo isso aqui. Sim. Durante 45 minutos. Eu faço isso na yoga, às vezes. Fazendo o exercício aqui, passando por todos os chakras. No momento que a gente passa por cada um dos chakras, independente se ele existe de fato ou não, porque depende da sua vocação espiritual, que quer que seja. O chakra existe ou não? Pouco importa nesse caso. Mas se você concentra os aspectos que estão conectados àquele chakra, no momento que você está sentindo aquela energia toda, e você vai passando pelos chakras, quando terminou a atividade, eu juro, eu tava num lugar que nenhuma droga me levou. Sim. E olha que eu já usei vários. Não explana. Brother, assim, é num lugar muito de plenitude, sabe? E de... Nem sei. Aí eu acho que deve ser primo disso. Eu imagino. Não, você falando isso me lembrou da conjura, que é a base da magia, do feitiço, que é a conjura. Quando você consegue conectar esse lugar, esse chakra, esses símbolos, isso com isso que você tá sentindo. Mano, isso é fácil falar, mas é difícil fazer. É difícil sentir. Quando você consegue fazer essa conexão, porque é o que a gente estava falando também mais cedo, que o ser humano é muito ratinho de laboratório, tamanho gigante, a gente é muito condicionado, cara. Se você consegue fazer essa conjura, se você consegue conectar uma sensação, um sentimento a um símbolo, a um direcionamento, a uma sensação, quando você consegue juntar essas duas coisas que aparentemente não estão juntas, você faz um religare, você faz... sair do estado de separação, né? Acho que o êxtase, né, sexual tem muito a ver com esse estado de união, né? O êxtase de Santa Teresa, né? Santa Teresa isso, é essa conexão. Por isso que eu acho que essa energia sexual criadora é tão foda e potente, sabe? Porque por definição, esse momento de conexão e troca. Seja com o outro, ou seja com você mesmo nesse momento, sabe? Em que você tá se conectando com a sua matéria e indo tão fundo
profundo nessa conexão que você descobre o que transcende a própria matéria. E te leva para um outro lugar espiritual, sim. Sim, total. Quando a gente compreende que a energia sexual não é só sexo de esfregar a genitália, mas vê que é algo muito mais amplo e muito relacionado à vitalidade, energia pura, a gente percebe que uma das grandes potências do trabalho com energia sexual é a alteração de estado de consciência. Então, o trabalho com essa energia é, acima de tudo, um trabalho prático. As pessoas pensam, não, tantra é fazer sexo em várias posições maneiras e ter uns orgasmos. Não. É um trabalho prático, energético, muito profundo. Então, como você falou, você foi lá, caramba, só vou fazer massagem o dia inteiro, vai ser gostosão. Não, você vai meditar, querido. Se tem uma muitas prática... vezes entrar em contato com coisas difíceis, né? E isso é muito doido, porque o nosso corpo é um grande pergaminho, sei lá, o que você pode chamar, porque ele imprime alguns dos nossos traumas psíquicos que a gente tenha tido na vida, muitos deles ficam impressos no corpo. Sim. E a gente não conhece o nosso corpo. Isso é uma coisa muito dada na sociedade. A gente não explora, a gente não conhece o nosso corpo. Aí quando vem o Tantra e você começa a explorar o seu corpo, eu vi algumas coisas muito bizarras lá, sabe? Assim, de gente, por conta de uma massagem, de um toque no corpo, acessar uns traumas muito bizarros. Sim. E umas sabe? memórias reprimidas, Sim, né? porque volta muita coisa. É Porque isso. o corpo sabe. É o canal de tradução com o nosso consciente também, né, cara? Sim, é algo que a gente sempre fala da potência do corpo, da ligação da mente, da afetividade. Essa semana mesmo, sem brincadeira, fui praticar yoga bonitinho. Eu acho que pelo menos 2 vezes essa semana eu chorei fazendo exercício de abertura de quadril. Contida, claro, né? Chorei elegante. Ninguém Vai percebeu. chorar assim, né, na frente Ninguém dos outros. percebeu, mas eu chorei. E é uma coisa recorrente, porque disse, né, que no quadril a gente guarda muita emoção reprimida. Então, cara, eu não tava pensando nada. Eu tava lá na yoga com várias pessoas na sala, tô eu lá me arreganhando. Mano, o corpo Vem, né? sabe. O corpo Só sabe. sabe. E o que a gente estava falando antes também do poder de criação, né, que a intenção do sexo tem. Outro dia eu tava pensando assim, uma imagem, imagina um fundo preto e cada célula do seu corpo ser representada por um ponto de luz e mais intenso vai ser esse ponto de luz com quão maior o poder daquela célula de criar vida. Porque toda célula cria uma nova vida no momento que ela se duplica, qualquer coisa que seja. Mas quando a gente fala do sêmen e do óvulo, tá concentrado ali um poder de criação de uma nova vida que é bizarro. É muito bizarro. Então, quando a gente vai trabalhar energia sexual, a gente tá falando desse poder de criar uma nova vida. Eu acho que não tem nada mais forte do que isso. E aí, a maior experiência que eu tive, transcendental, assim, de fato, foi num sexo com um cara. Ele é do rolê do reiki. E aí, a gente tava lá, a gente tava super se conectando e começou a rolar uma parada de interação energética. Assim, teve um momento da gente só ficar de frente um pro outro, meio que com isso aqui conectado um com o outro, sabe? Com o sexto chakra, do terceiro olho. Eu sentia um fluxo acontecer aqui, sabe? E quando e isso tudo no meio de um sexo. Rolava um sexo, rolava interação, uma coisa muito doida. Foi a minha maior experiência de transcender, de como transcender, sabe? Foi usar aquela energia sexual que a gente estava ali organizado de alguma forma. Eram 2 pessoas que estavam minimamente acostumadas a trabalhar com essa energia sexual. A gente conseguiu chegar num lugar muito... Quando terminou e a gente foi pra casa dele, ele perguntou, não foi perigoso isso não que a gente fez? Porque é assustador, né? É intenso. Mas intenso. quando a gente estuda assim, a magia sexual, tantra, sempre tem essa não só uma aura de mistério, mas do perigo de você trabalhar com essas energias. É como eu falei, a grande potência da energia sexual, da energia vital, é alterar o estado de consciência. Aí você pensa, será que ninguém se perde nesse rolê e fica doido, não? Sim, claro que sim. Cara, nossa, trabalhar... É com outro, né? Não, nem com outro. Eu tô falando de trabalho mágico com energia sexual. Que é, acima de tudo, você trabalhando sozinho. O outro é uma outra instância que você vai trabalhar. Cara, você trabalhar despertar de Kundalini é perigosíssimo. Pessoas enlouquecem mesmo. Eu acho que esse enlouquecer tem muito a ver com aquela ideia de alcançar um lugar ou um momento de expansão da consciência. Se você não estiver preparado, essa dose que você recebe extra de expansão da consciência pode virar pode surtar. Você tem que ter estofo pra conseguir carregar. E voltar, né? Porque eu acho que o desafio é sempre transitar. Ir para um estado de diluição, porque eu acho que eu imagino que alcançar isso alcançar um estado de diluição com todo e saber voltar e saber
comunicar esses dois mundos, assim. E não é fácil. É o que eu sempre falo do mergulho de apneia, né? Quando você vai pra esse mergulho de apneia, que é o mergulho no inconsciente, nessa expansão, nessa diluição, você tem que ter quanto mais fundo você vai, você tem que lembrar que você vai ter que fazer diametralmente oposto o caminho de volta para conseguir pegar ar de novo. Então, se você for um pouco a mais, você não consegue voltar. Então, você tem que fazer sempre esse cálculo da ida e da volta. E isso que eu acho que é tão interessante se você for parar para pensar na energia sexual quando ela é explorada em conjunto. Porque aí você vai botar nesse caldeirão ainda o afeto, e você vai botar nesse caldeirão o outro, e todo o inconsciente do outro, subjetividade do outro, que também vai estar ali. Então você vai estar contando uma história junto com o outro, no improviso. O outro não sabe onde você vai botar a vírgula, você não sabe aonde o outro vai botar o ponto. E vocês estão ali na hora, e muitas vezes numa comunicação não verbal, né? E às vezes você não vai ter condição também de lidar com a energia que tá vindo do outro, né? Com aquele campo energético que, tipo, você vai acessar ali de alguma forma. Aprender a lidar com o seu já é difícil, né? Exato. Você aprender a lidar com o seu e ainda conseguir controlar qual é o tipo de interação que você quer se abrir, né? Para o outro é bem complexo. Que aí a gente entra nessa coisa da nossa educação sexual, né? As terapias sexuais, elas estão muito em voga nesse momento, e eu acho isso maravilhoso, porque é uma pequena luz, assim, no fim do túnel, de como lidar com esse poder e essa potência da sexualidade de uma maneira que não seja nem super profana, como é a hipersexualização enfim, a pornografia, né? Que eu acho que a gente tem que assumir que a pornografia é a maior forma de educação sexual que a gente tem hoje na nossa sociedade, e isso é um problema... De deseducação. É uma deseducação, isso é um problema brutal, crônico. assim, crônico, Pra mim é né? crônico. Você tem uma potência que você não sabe lidar, você provavelmente ainda não tem nem maturidade pra lidar com isso, porque, sei lá, qual é a primeira vez que você tem acesso a alguma pornografia na vida? Com 10 anos? Não sei, tô aqui até chutando, você é muito hoje novo. Em dia, Pois lá. é. Sei lá. Na minha Sei época lá. não tinha Medo. internet, quando eu tinha 10 anos. Pois é. Eu comprava revista, cara, na banca. Né? E é muito doido, porque meninos são muito incentivados a consumir pornografia. Isso é muito institucionalizado, é muito ok. Sim. E é muito problemático, assim, desde Demais. pequenininho, sabe? Por isso que eu acho que, realmente, sapatão deve ser o bicho mais feliz da vida. Ah, Porque, assim... amiga. honestamente. Não. Porque, Não assim... se iluda, gente. Eu sempre falo, gente, é sempre problemático. Mas, assim, você não ter... Porque numa relação com homens, independente se eles são gays ou héteros, que crescem com a pornografia, tem um monte de coisa que precisa ser desconstruída e repensada e não sei o quê. Talvez, na minha cabeça romântica... Mas pelo menos vocês têm um monte de coisa na cabeça. E quem não tem nada? É, né? São vários probleminhas. Eu não sei. Vários Ai, probleminhas. referências, como é sempre bom, né? problemático. Como é O bom pior trocar. não é você ser hipersexualizado e nem você ser proibido de lidar com a sua própria sexualidade. O pior de tudo é você pegar ser humanos hipersexualizados e ser humanos que foram proibidos de lidar com a própria sexualidade, jogar tudo no mundo e falar, te vira. Isso que é o pior, Nossa, entendeu? É sádico isso, né? É horrível, é sádico, e não no bom sentido. Mas somos seres jogados no mundo, né? Eu adoro quando Heidegger fala isso, né? Porque a gente jogaram a gente no mundo, ó, se vira aí, parceiro. Exatamente, não, é muito cruel. Se você for parar pra pensar, é muito cruel, porque todos os estímulos sobre sexualidade são tortos, pra dizer o mínimo, né? Ou você tá incentivando, hipersexualizando, tirando o afeto e a responsabilidade dessa equação completamente quando a gente tá falando de homens, ou você tá proibindo e culpando. Falando que isso não existe, que não é bom. Que não é bom, colocando consequências terríveis e assustadoras se você começar a explorar isso de alguma forma, se você é uma mulher. E não fala abertamente sobre isso, não tem um diálogo claro. Então você só fica fazendo construções neuróticas na sua cabeça sobre isso. Aí a gente tava falando, né? Como que é comum entre as mulheres acharem que elas não estão transando o suficiente ou estão demorando muito pra gozar, sendo que
que número é esse, né? Que número é esse que é o suficiente? Nunca tem a ver com quanto... as mulheres que dão esse depoimento nessas pesquisas nunca tem a ver com, tipo, eu estou transando menos do que eu gostaria. Sempre eu acho que eu tô transando menos do que deveria. Um normal criado. O normal é sempre uma criação neurótica, né? Porque não existe. Como assim, Você cria sabe? que existe um normal, você criou lá. Esse é o que as pessoas estão fazendo. Mas as pessoas estão fazendo coisas totalmente diferentes. Exatamente. E é isso que essa pesquisa mostrou. Que a média das pessoas, claro que tinham sempre pontos fora da curva, mas a média das pessoas estava ali meio parecida, estava todo mundo achando que estava abaixo da média. E a mesma coisa com o tempo que estava demorando pra gozar. Muitas mulheres chegando em terapias sexuais com a demanda, a questão, o problema de que estavam demorando muito pra gozar. E aí descobrindo que o que elas estavam achando que elas estavam demorando muito pra gozar era meio que o tempo que estava todo mundo demorando pra gozar. Mas aí talvez... de novo, por causa de quê? Pornografia, provavelmente. Exatamente. Porque a gente é levado a acreditar que aquilo ali é o tempo do sexo, né? Exatamente. Não, e por causa disso também. Por causa dos homens também, né? Sim. Que gozam em 5 Eu fico até nervosa. ridículo. Um gozinho ridículo. É ridículo. São muitas questões, E acha que isso que é gozar, meu amor. Ejaculou ali, gozei. Gente, agora gozar. O que é gozar? Porque eu acredito fielmente que o meu primeiro orgasmo, assim... orgasmo de... foi ano passado. De verdade. Aí eu E adorei olha... esse tema pra pauta. Quando foi o seu primeiro orgasmo? Cara, assim, e olha que eu já transei foi bastante nessa vida, mas eu acho que orgasmo, assim, de fazer... de sentir aquela parada, sabe? Foi ano passado? Mas será que não foi o seu melhor orgasmo, o seu maior orgasmo? E aí, tipo, a gente sempre vai, quando a gente chega na meta, a gente quer dobrar a meta. Olha, não sei não, hein? Porque, sei lá, talvez seja também, né? Enfim, um combo master, né? Porque o que é um orgasmo? Vamos aí falar. O que vem Alguém a tem Aurélio aí, gente, por favor? Difícil definir isso. Pega o Não Aurélio, definir. pega o Aurélio e procura aí. Orgasmo. Lá na experiência do Tantra, o que o rapaz sempre falava, né? O facilitador, era de que o orgasmo nada mais é do que um disparo bioenergético, né? Entendendo que a gente é basicamente composto por energia que flui o tempo todo, né? O nosso cérebro manda comandos energéticos para todas as partes do corpo e é assim que a gente funciona. Então, seria um disparo bioenergético no nosso corpo que faz a gente sentir prazer. Supostamente, esse seria a origem do prazer, né? É essa corrente elétrica que a gente sente. Então, a gente não precisaria da ejaculação, nós homens, para conseguir sentir o prazer do orgasmo. E aí, durante o processo, lá na imersão e depois até em casa e alguns processos, eu consigo sentir muito essa descarga, essa descarga bioenergética, e ela me dá prazer, de fato. Mas ainda hoje, quando eu faço, do tipo assim, tô eu me alisando aqui na ponta dos dedos, pela perna, pelo braço, pelo peito, não sei o quê, e de vez em quando eu tenho aquele, sabe, aquela tremida, e eu entendo que aquilo me dá prazer. Só que ainda hoje em dia, talvez seja porque eu não tenha me exercitado o suficiente, no momento da ejaculação, me dá muito mais prazer. Mas eu acho que é uma questão de costume, de prática, de conseguir chegar no momento em que todos os meus orgasmos podem ser tão potenciais quanto o orgasmo junto com a ejaculação, sabe? Sim. E tem um negócio de adiar também o orgasmo, né? Na coisa do tantra, você reter. Adiar a ejaculação. Essa coisa... Mas e pra mulher? Também adia o orgasmo, não? A mulher não adia o orgasmo no Então, tantra? eu não sei como é que é a ejaculação pra mulher, porque também tem, não tem? Aquele que nunca tocou, gente. Feminina. Tem. Então, pois é, o que é diferente também do orgasmo. Brincadeira. Por exemplo, toda vez que você faz tem uma ejaculação junto? Não, então, é por isso que eu tô falando, Não, tem né? orgasmos Então- e orgasmos, né? Porque tem um puta orgasmão, tem aquele orgasmo, tem um orgasmo, são muitos orgasmos aí. Esses Graças a dias eu Deus. vi que a gente tem uns Glória a 6 Deus. tipos diferentes. Eu falei, caramba. 6 tipos diferentes. A gente tem de 1000 tipos diferentes, porque não existe um orgasmo igual ao outro, eu acho, isso assim, na é. minha Não humilde existe opinião, né? orgasmo, Não né? tem, Existem experiências orgásticas, orgásticas. Sim. exatamente. E aquela coisa de transar, né? De transar é necessariamente com outro? Ou também pode ser um sexo consigo mesmo, Isso também né? é uma coisa que eu queria levantar, Uma né? das minhas maiores experiências de orgasmo, assim, a primeira foi com um cara no passado, beleza. Foi blau, bizarro. A segunda maior experiência orgástica que eu tive foi comigo mesmo. Uma masturbação maravilhosa que fiz o quê? Gente, quero ser feliz hoje. Paguei a luz, acendi uma vela, botei uma música gostosa, Amor. peguei um vibrador e eu tive uma noite maravilhosa de muito prazer. Maravilhoso. Foi bizarro. E não é maravilhoso quando você você pode escolher como você quer trabalhar com essa energia. Você pode escolher trabalhar isso sozinho, escolher trabalhar isso com outro. E são trabalhos muito diferentes. Porque se o sexo comigo mesmo for melhor e mais
e me nutrir mais de alguma forma do que eu tô precisando, por que eu vou me dar o trabalho de sair com um cara pra fazer 50% ou 30% daquilo? Exatamente. Só se tiver afeto, e assim, for uma outra relação. Exatamente. Agora, se for um date casual, de Grindr, gente. É, Sexo você com leva outro tem o que ter seu nível, afeto, né? Não precisa É. ter amor, mas precisa ter afeto, gente. Você tá trocando com o outro ali, você tá trocando fluidos, você tá se colocando numa posição muito vulnerável, energeticamente e tudo mais. É. Se você não estiver disponível pra troca com o outro, e pra você estar disponível pra troca com o outro, você tem que baixar a guarda, você tem que querer saber Tem do que se abrir, outro, né? tem que se abrir pro outro. Cara, se não for pra fazer isso, Melhor não amor, fazer, né? faz sozinho, porque sexo não é que nem pizza, que até quando é ruim é bom. Não. Sexo quando é ruim, é muito ruim, mané. Quem teve experiência ruim de sexo aí, levanta a mão. Todas, por favor. Quem não teve é quem não transou. Que eu acho que Vai também deve ter. ter sido uma experiência ruim. É. Então, assim. Mas sim. Que é mais uma das amarras também relacionada à sexualidade, né? Que o sexo é só contra a pessoa. E não necessariamente. E isso é até horroroso, porque as pessoas ficam se objetificando, assim, né? Você é meu objeto de prazer. Estou a fim de ter um orgasmo, então vou arrumar alguém no Tinder, no Grindr. É uma um masturbação contatinho. acompanhada, É né? uma masturbação Exatamente, acompanhada. E exatamente. masturbação é o tipo de coisa que é melhor fazer sozinha. Sim. Não sei, agora eu acho que eu falei Mas uma coisa polêmica. E posso aqui. te falar uma É. coisa? Sim. Posso te falar uma coisa também, cara, que acontece? Eu não sei como que é, de novo, para a realidade hétero. Mas no meio gay existe um problema muito sério que são homens que passaram a vida inteira se adestrando ou se auto-ensinando a sexualidade com pornografia. Então tem muita masturbação envolvida. E aí é uma conexão, de novo, né? Condicionamento. Eu consigo gozar quando o meu músculo do braço tá cansado. Quando o meu... Isso é uma coisa bizarra. Porque no sexo que gay, bizarro. muitos caras só conseguem gozar quando tira o pau e toca a punheta e aí goza. Porque só com o movimento do sexo não chega no ponto que eu tô acostumado, que é esse movimento aqui da masturbação. Aí eu tenho que tirar, eu tenho que parar o sexo, eu tenho que ir pra masturbação pra gozar. Ser humano é muito ratinho de laboratório, a gente é muito É condicionado. condicionamento psicofísico, cara. bizarro. Isso É existe É em junto, vários né? aspectos E da isso, vida. olha só Nossa, que... daí dá um trabalho pra descondicionar isso. Meu Mas amor. isso daí, eu boto tudo na Gente. conta do pornô, isso daí, que fica ensinando os menininhos que tem que transar em 30 segundos, gozar em 15 e gozar é ejacular. E tem que meter com igual E uma tem que violência, como meter se fosse um com a animal. violência. Gente, só para. Tinha que ter um balde aqui, Só assim, para. pro dia da pornografia. Vai jogando no balde da pornografia, porque vai ter assunto. Exatamente, não, porque é exatamente isso. Cara, a gente tá muito condicionado de uma forma muito escrota a lidar com a sexualidade desde muito cedo. Sim. Eu queria ter uma Isso- experiência, sabe o quê? Eu tenho uma vontade agora recente de passar uma temporada numa tribo indígena ou em algum lugar próximo a uma realidade indígena, para entender a relação deles com a espiritualidade e, mais recentemente, com a sexualidade. Como é que num coletivo que funciona de uma forma aparentemente lá, ou romanticamente ideal, como é que eles passam para suas crianças, como é que as crianças entram na vida sexual, como é que acontece esse rolê ali, em que tá todo mundo junto. Uhum. Quais E são que as não novas tem, que regras? o corpo já tá exposto, né? Que esse dia eu tava até falando. Nossa, Não tem nada mais não sexual do que um corpo totalmente nu. sim. Porque não sexual, mas erótico, né? Erótico. Porque o erotismo, pra gente, pra nossa cultura, tá muito mais ligado a uma coisa de Revelar ocultar e revelar do que a coisa nua, né? A coisa do nua que a não ação tem. em si, por exemplo, Exatamente. né? É. É na visão, né? Ai, gente, é muito da visão, Aí né? entra também a coisa, a diferença de sexualizar e erotizar, né? Uhum. O que é erótico e o que é sexual. Total. Porque o erótico é uma coisa muito mais sutil, na verdade. E eu acho né? sutil e pessoal. Eu diria. Sim. Porque quando Sim. fala, a gente é muito visual. Eu não sei se eu sou tão visual assim. Tem gente que é mais sonoro, né? Tem também. gente que é mais sonoro, tem E o enfim, cheiro? tem gente que é muito Cheiro. mais olfativo, tem gente que tem nariz entupido, não sente nada, rinite. Enfim, são muitos. Essa que é a questão. São muitos estímulos possíveis. E cada um, com a sua própria individualidade, vai ter acessos mais fáceis do que outros. E todos os acessos vão estar opilados por esse condicionamento escroto que a gente tem socialmente. Mas a gente está vivendo, nesse momento agora, uma segunda não, né? Mas um outro momento de revolução sexual, né? Eu acho que o último que foi datado aí dos anos 60 foi essa coisa das mulheres poderem ir pro jogo. Porque a nós era muito negado poder ir pro jogo, né? E eu acho que agora a gente está nesse momento em que a gente não só quer estar no jogo, a gente já tá no jogo, mas a gente quer dar as cartas também, a gente quer saber o que faz a gente
sentir prazer, né? A gente não tem que estar lá só de corpo presente, ou só pra estar, só pra dizer que fui, né? Aquele só pra entrar no FOMO. jogo, né? Fear of missing out. Nossa. Essa orgia sexual que é o planeta. Não, cara, se eu vou Poder pra orgia, eu sair quero do gozar. jogo a hora que você quiser também. né? Poder sair. Cara, isso daí também é uma super descoberta de poder, sabe? Poder ir só até onde você quer. Porque a nossa sexualidade também é muito falocentrada, né? A gente tem que falar sobre Sim. isso, sabe? É tudo sobre esse pau ereto que vai entrar e vai sair, sacou? Não, o sexo começa muito antes. O sexo não necessariamente passa por isso, entendeu? Posso falar uma coisa curiosa, né? Porque na relação hétero, em que o homem basicamente depende do pau pra ser homem, né? Uhum. Se ele tá broxa, ele é um merda, ele não existe, enfim, grande ilusão, né? Todo mundo pode ser feliz com um pau mole. Mas é engraçado porque no meio gay masculino, em que se a gente tivesse um pouquinho mais de consciência, a gente poderia falar, cara, brochei aqui, de boas, vamos seguir a vida. E você é homem como eu, você vai me entender. Só que em vez de ter um entendimento de um pro outro, que isso acontece às vezes, não, rola uma pressão também dos dois. De os dois terem que estar o tempo todo com pau ereto. O nome disso é masculinidade Gente, tóxica. é muito... Masculinidade, chega, uma coisa, cansa. Eu acho que não tá ligado, né? Você se abrir pra homossexualidade ou ser homossexual, aí você vai poder dizer melhor, e abandonar a masculinidade, né? Isso não é concomitante, porque eu acho que os padrões de masculinidade ainda imperam, mesmo num homem homossexual. Porque eu acho que eu não. fiquei confuso com a masculinidade em si da palavra, mas eu acho da toxicidade é ótimo, né? Masculinidade tóxica. Isso, mas, sim. assim, eu tô dizendo, tipo, o padrão de masculinidade, ele não vai embora Não. no momento em que Não você se vai. assume homossexual. Não ele, vai. tipo, continua ali operando de outras formas, né? Sim, sim. tem E isso vários gera questões padrões, bizarras dentro do meio LGBT também, sabe? Por isso eu fico me perguntando qual é o nosso papel como homens e mulheres da nova era. E pessoas, né? Enfim. Pessoas, essa nova... Né? Porque realmente a gente... primeiro eu acho que a gente se excluiu muito, né? Falando de sexo heterossexual, a gente se excluiu muito. Ficou homens lidando com sexo de uma maneira sozinhos, mulheres lidando com sexo de uma maneira sozinha, e botou os dois pra transarem juntos. Faz um furo no lençol e transa, né? Spoiler, não vai dar certo. Sacou? Tipo, não vai. Você ensina pra homens o sexo uma coisa, sabe? Tipo, o que é, se é bom, se é ruim, como faz. Pra mulheres, o oposto disso. E aí bota os dois pra transar junto. Eu acho que isso tem muito a ver com uma coisa que eu tava pensando aqui agora, a gente falando sobre... enfim, a experiência, por exemplo, numa tribo indígena, né? Eu sempre tento voltar para isso. Eu acho que a gente perdeu muito, em vários âmbitos da vida, não só no sexo, na alimentação, na relação com o coletivo, a gente perdeu de dar importância para rituais. Então, por exemplo, quando que um ser humaninho está pronto, ou, enfim, mais adequado para entrar na vida sexual? A gente tá falando sobre isso, né? De virgindade, né? Como que a pessoa é apresentada e é introduzida na vida sexual? Que momento é esse? É quando ela faz 18 anos? Todo mundo vai ter o mesmo tempo, especificamente? É com 16 anos? Eu fiquei me perguntando, cara, por que mulher tem uma festa de aniversário bizarra aos 15 anos que não diz nada em respeito a todas as mulheres? Poderia ser uma coisa, por exemplo, uma grande festa depois de um mês da primeira menstruação. Que existe isso, né? Que é tem algumas mulheres do sagrado feminino e tal que estão tentando recuperar isso, mas sempre respeitando muito a individualidade de cada uma, né? De você poder comemorar com as outras mulheres da sua vida, assim, esse momento que é o seu corpo marcando algo que tá ali, né? Quando acontece com mas corpo, o problema tá é que... ali. não sei se o corpo e a mente Estão conectadas. andam juntas, né? Seu corpo pode estar preparado. Eu acho que a menstruação é o momento que o corpo diz você está preparado aí para ter um filho. Porque você começou a ovular. Mas não necessariamente você está preparado psicologicamente. Então, assim, eu acho que também a coisa da tribo indígena, acho que a gente romantiza muito às vezes, sabe? Porque você falou a coisa do ritual. Tem muitos rituais super violentos e abusivos. A ritual, sim. essas sociedades tradicionais feminina, não né? tem nenhum espaço pra individualidade. A tradição tem uma força muito grande. Então, você vai ter um ritual ali de iniciação, você vai dizer, agora você está pronto. Mas aí é pra todo mundo da tribo, né? Sei lá, eu não conheço. Eu não sei, eu não me sinto nem um pouco confortável de falar, porque eu nunca vivi nenhuma experiência em nenhuma tribo. Etnias e etnias, mas assim, não dá pra ficar na romantização.
Que, não, todos os indígenas sabem fazer ritual direito. E falando sobre rituais também, a minha percepção é que às vezes eu falo, porque faltam rituais, cadê os rituais de passagem, de maturidade? Lá? Eu não vejo que a gente está sem ritual, porque o ritual faz parte da dimensão humana, da nossa espiritualidade. Por mais que a gente negue, não tem espiritualidade, todo mundo tem. Que de respeito... Mas você acha que os rituais que a gente tem hoje em dia, eles são, tipo... Eu eles estão à altura do que nós somos enquanto seres humanos? Eu não falei que eles são bons. Eu falei que eles existem. Porque disse não, porque faltam rituais. Eu vejo um deslocamento e uma artificialização dos rituais. É isso. Sim. A gente continua tendo. Só que eles estão voltados para outros fins que não necessariamente atendem às nossas necessidades individuais. Então, você comentou, a festa de 15 anos. Isso necessariamente vai estar atendendo o momento de maturidade da menina, ou é só mais uma festa para gastar uma grana e para mostrar para a sociedade que você tá mais bonitinha? Porque essa que é a questão. Se você for pegar a raiz da parada, falar de festa de 15 anos, né? Maneiro, você tá marcando ali um momento da vida em que você tá fazendo uma grande comemoração de uma pessoa que tá começando a entrar no mundo social, saiu dessa esfera infantil, familiar, de que você não tinha mais tanta... não tinha nenhuma autonomia, porque você era uma criança, para ser uma pessoa para começar a se introduzir na sociedade e lidar com o outro. É isso que acontece? Não é, né? Isso não tem nada a ver com o que acontece na realidade. Não, eu acho que a gente destituiu, eu acho, os rituais de significado. Não, eu acho que tem lugar que a gente tirou. Não tem. Não, porque, por exemplo, assim, eu imagino que o sexo, por ser tão potente do jeito que eu imagino que seria interessante, por exemplo, haver um ritual de interação entre duas pessoas para que culminasse com o sexo. Que é o casamento alquímico, né? O casamento na alquimia... Cara, a alquimia é foda pra caralho. O casamento alquímico é justamente isso, né? Essa junção. Por isso que o ato sexual lá nas tábuas da alquimia, que são os livros mudos, que tem os desenhos e tudo mais, mostram justamente isso, que é essa união de dois opostos em conjunção, que quando você conjura na carne, você conjura também na psique, porque a alquimia fala isso, que a carne e a psique não são coisas separadas, elas são uma coisa só. Então, quando você trabalha a matéria, você está trabalhando a psique. Essa que é a ideia. Eu acho que a grande falta, e sempre, é não cuidar da psique. Em tudo. Na sexualidade, na alimentação, no trabalho, lá, a gente tá sempre se aliando da nossa psique, da nossa objetividade, nossos afetos. E isso afeta tudo na nossa vida. É verdade. E eu acho assim, pra gente colocar essa cereja no bolo dessa conversa sobre sexualidade e espiritualidade, eu acho que a gente chega à conclusão de que a sexualidade é uma potência que pode ser explorada de diversas formas, positivas e negativas. E do mesmo jeito que ela é mal explorada num viés de hipersexualização, a gente também tem que lembrar que existe um outro fenômeno acontecendo simultaneamente a essa hipersexualização, que é a da galera assexual, que simplesmente não trabalha com isso. Não trabalhamos. Não tem, tem, mas tá em falta. É tipo eu isso. Preciso disso na minha vida. Porque canaliza essa energia sexual criadora que a gente tá falando, que não tem necessariamente a ver com sexo, com outras coisas. Nossa, eu queria muito convidar algumas pessoas que se colocam, que se consideram assexuais, e levar para uma experiência de tantra e ver o que sai daí. Da onde essa energia sexual vai parar? Onde é que isso... Nossa, imagina a transcendência dessas pessoas. Pode ser muito incrível, né? Ou pode ser também não ser incrível, não, né? Não ser humano, né? Eu tenho vai ser uma experiência. Eu também tenho. Porque a gente sempre fala assim, né? Tipo, como se fosse... O sexo é o grande missing out, né? Você nunca tá fazendo direito, você nunca tá fazendo o suficiente. Todo mundo tá gozando, menos você. Todo mundo quer se meter na sua vida sexual. Todo mundo quer se meter na sua vida sexual. Todo mundo goza, menos você. Então é sempre isso. Nossa, mas você não transa? Ah, mas você transa pouco? Ah, mas você transa muito? Ah, mas você é gay, mas você é hétero, mas você é poliamoroso, mas você é monogâmico, mas você... Amor, o que você está fazendo eu não sei, mas você está fazendo errado. A gente parte desse pressuposto. Parte desse princípio, né? Quando, na verdade, é só você experimentar de todas as maneiras que sejam convenientes para você essa potência criadora, né? Porque a energia sexual né? É isso que Mel falou, com consciência, com respeito aos seus afetos e à sua psique, estando consciente, né? Não ser algo nutridor, não ser algo abusivo com você mesmo e com as outras pessoas que vão fazer parte
dessa experiência. Porque sexo, a gente pode ficar aqui discutindo o quanto a gente quiser. Mas se tem algo que é extremamente empírico e experimental, é esse rolê transante. Opa. Assim, dá pra falar, mas bom mesmo é fazer, né? Então, com Dá isso, pra meu fazer amor. quando é bem feito, né? Exatamente. Então, com isso, vamos transar com a vida, vamos descobrir o que nos dá tesão e vamos parar de falar e vamos começar a trepar bem, sabe? Trepar melhor. Mamilo, gente, mamilo. Trepar com o outro, trepar com você. Descubram o mamilo de vocês. Então, bora chamar no probleminha. E Vamos viver. pra vocês que ficaram até aqui, muito obrigada. Fala com a gente, mas Beijos fala de luz. depois. E agora vai fazer coisas melhores. Bom sexo pra todos vocês, galera. Namastê.